Graça e paz aos meus irmãos, amigos, né, que acompanham essa série de estudo. Hoje estaremos dando continuidade à nossa série de estudos sobre a carta de Gálatas, tá bom? E para você que está acompanhando, nós estamos no capítulo 2. Hoje nós iremos ler a leitura do capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 14, tá bom? Uma boa leitura para os irmãos. Acompanhe as outras leituras referente ao livro de Gálatas na descrição do vídeo, tá bom? Porque assim você vai conseguir entender o que Paulo ele quis escrever nessa carta, tá bom? Então vamos na leitura. Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Mas, quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou ele, comia com o gentil. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistia na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Então aqui, do capítulo 11 até capítulo 2, nós vemos que aconteceu algo aqui, algo muito interessante. Segundo a Bíblia, o próprio Paulo, ele confrontou Pedro. E por que houve esse confrontamento? Vamos acompanhar no texto. E o texto ele vai nos dar informações, e essas informações vai esclarecendo o porquê houve esse ato. Então, acompanhe aqui no seu visor o capítulo 11. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. Então Paulo, ele contando que ele fez a viagem dele, ele subiu a Jerusalém, ele mostrou aos irmãos a forma que ele estava pregando aos irmãos gentios, ele foi apoiado, ele ganhou apoio dos líderes da igreja de Jerusalém, e aqui no versículo 11 diz que Pedro ele veio a Antioquia. Então Paulo está dizendo para os seus leitores da igreja de Gálatas: mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor a ele abertamente. Então Paulo ele diz aos seus irmãos, quando o apóstolo Pedro, o apóstolo dos judeus, ele veio aqui na Antioquia, eu tive que me opor a ele. E eu não cheguei a se opor a ele em particular, não. Eu não chamei ele de canto para ter uma conversa, não. O texto diz, tive de opor a ele abertamente, em público, para que todos os irmãos vejam eu o repreendendo publicamente, abertamente. E o porquê que aconteceu isso? O porquê que teve essa oposição do apóstolo Paulo contra o apóstolo Pedro? Qual foi o motivo, a razão e a circunstância que o apóstolo Paulo se opôs abertamente contra o irmão Pedro, apóstolo dos judeus? O texto, ele prossegue dizendo no capítulo 12. Veja aqui, acompanha e veja. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que se insistia na necessidade da circuncisão. Então aqui vemos o motivo a qual Paulo ele se opôs contra Pedro. O versículo diz que no começo, quando chegou, ele comia com o gentil. Quando Pedro ele chegou na Antioquia, ele encontrou um grupo de gentil que não era circuncidado. A circuncisão era uma exigência da lei de Moisés para o povo de Israel. Mas Paulo ele foi chamado para levar o evangelho não para o povo judeu, mas para os gentios.
E o evangelho que Paulo ele levava aos gentios, o evangelho a qual Cristo confiou na mão dele, era que o povo agora não era mais salvo por cumprir a lei de Moisés, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Não por lei, mas sim por graça. E o apóstolo Pedro, ele aceitou isso, ele entendeu esse mistério sobre Paulo, quando Paulo ele subiu a sua segunda vez a Jerusalém. E ele apoiou, e Pedro falou assim: Paulo, a partir de hoje eu vou continuar aqui como gentil, e você vai ser pregador, apóstolos dos gentios. E eu, o Pedro, vou continuar o meu trabalho com o povo judeu. E você, Paulo, vai continuar a levar o evangelho aos gentios. E quando Pedro ele chegou na Antioquia, ele comia tranquilamente com o gentio. Ele se alimentava ali com o gentil. Mas olha o que o texto diz, ele continua. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que se insistiam na necessidade da circuncisão. Então o que aconteceu? Mais tarde, quando Paulo viu que alguns amigos de Tiago começou a chegar e olhar e ver Paulo comendo com os gentios que não era circuncidado, o que Pedro ele fez? Ele começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Por quê? Porque havia um tipo de pessoas que não aceitava que a salvação é somente pela fé em Jesus. Eles diziam: não é assim que somos salvos, não. Precisamos fazer algo sim. Nós precisamos sim cumprir a lei, precisamos sim nos circuncisar, precisamos sim guardar os nossos sábados, precisamos sim, senão não seremos salvos. Eles tinham essa ideia de pensamentos. Eles não entendiam a graça. E eles exigiam que pessoas circuncidassem. E quando esses amigos de Tiago chegou, olha o que diz. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Pedro ele ficou meio ali com medo dos irmãos judeus que estavam chegando, vendo eles se misturando, comendo um alimento com aqueles irmãos que foram convertidos a Cristo por meio de Paulo. Portanto, eles não eram circuncidados. Então, Pedro ficou com medo e começou a se afastar. Olha agora, meus amigos, olha o versículo 13. Acompanha no visor, porque assim, junto, eu e você iremos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 13. Como resultado, os outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar por elas. Então, como resultado, que resultado? O resultado desse jeito que Pedro tratou os irmãos gentios. Os irmãos gentios que tinham se convertido ao Evangelho, aceitaram Cristo, entregaram seus caminhos ao Senhor e agora viviam a vida para a glória de Deus. Viviam o Evangelho verdadeiro, via Jesus como seu Senhor e como o seu consumador da sua fé. Mas como resultado da reação de Pedro, os outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro. Olha como Paulo ele vê a atitude do nosso irmão apóstolo Pedro como hipocrisia. Ele está dizendo assim: Pedro, a atitude que Pedro fez foi errada, foi uma atitude hipócrita. E como resultado, os outros judeus também começou a imitar a hipocrisia de Pedro. Porque Pedro era um homem, se eu posso se dizer assim, famoso. Andou com Cristo, apóstolo de Jesus. Então Pedro tinha muitos seguidores e também tinha muitos homens que o imitavam e até alguns que o bajulavam, infelizmente. E esses homens, quando viu Pedro rejeitando e tratando mal esses irmãos gentios,
quando os amigos de Tiago chegou, esses irmãos, que esses outros judeus também começaram a imitar a hipocrisia de Pedro. Então esses outros irmãos, ao ver Pedro distratando, desprezando os irmãos gentios, esses outros irmãos judeus começaram também a desprezar, destratar, tratar mal, com falta de educação, os irmãos gentios, só porque eles não eram circuncidados. E Pedro, com medo dos irmãos circuncidados começar a falar mal de Pedro, Pedro começou a tomar essa atitude errada. E não só essa, e Paulo continua dizendo, e até mesmo Barnabé se deixou se levar com ela. Até Barnabé. Barnabé foi um ali que andou com Paulo, caminhou com Paulo anos e anos pregando para o gentio que a salvação era simplesmente pela fé em Cristo Jesus, que as obras da lei não salvavam, que as obras da lei simplesmente mostravam as leis simplesmente mostravam o nosso erro e a lei não conduzia ninguém à salvação. A salvação só era dada pela fé em Jesus Cristo. Barnabé acompanhou isso. Barnabé pregou isso com Paulo. Barnabé, ele foi companheiro de jornada de Paulo, e Barnabé foi no concílio, na segunda viagem que Paulo, Barnabé e Tito subiu lá em Jerusalém para conversar com os líderes. E uma das questões que Paulo levou é que havia introduzido alguns irmãos, falsos irmãos, sorrateiramente no meio dos crentes, e queria que o povo voltasse para a escravidão da lei, a cumprir lei, a circuncidar, a guardar sábado. E Barnabé estava em todos esses eventos. E Barnabé comprovou que Paulo e os outros irmãos que era considerado coluna da igreja de Cristo, eles concordaram em Paulo continuar pregando o evangelho, que sobre os gentios não estava nem um jugo da lei, que eles não precisavam circuncidar, não precisavam guardar sábado, e Barnabé estava presente. Mas nesse texto, a palavra diz que quando Pedro, começou a ter essa atitude hipócrita de desprezar os irmãos judeus, e até os judeus que estavam ali também começou a seguir Paulo e também destratar os irmãos gentios, começou também a destratar aqueles irmãos que não eram judeus. A Bíblia diz que até mesmo Barnabé se deixou levar por elas. Paulo foi indignado por isso. Por isso que Paulo ele se opôs contra Pedro abertamente. Por quê? Porque Paulo ele estava destratando os irmãos gentios que se converteram a Cristo. Ele estava ali, tratando mal os irmãos gentios. Por quê? Porque chegou alguns irmãos circuncidados, e Paulo, para mostrar espiritualidade, para mostrar que era igual aos judeus, começou a destratar o gentio. E Paulo não gostou, porque essa atitude de Pedro estava influenciando muitos irmãos a tratar mal também o gentio. E estava influenciando até Barnabé, que andou toda a vida com Paulo, que acompanhou Paulo na sua jornada, que pregou para os gentios, que ensinou para os gentios que a salvação era somente pela fé. Até Barnabé estava se deixando levar. Então por isso que, voltando para o versículo 11, está escrito: mas quando Pedro veio a Antioquia, tive que me opor a ele abertamente. Eu tive que falar para ele, isso não é correto. A sua atitude não agrada ao próprio Deus. Você está fazendo acepção de pessoas, sendo que em Cristo não há judeu, não há gentio, não há grego, é um só corpo, e somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo se opôs contra Pedro abertamente. Agora na próxima aulinha nós iremos ler a partir do versículo 14 e nós vamos ver o que Paulo falou para Pedro. O que Paulo ele ensinou para Pedro ali. Porque ele só não se opôs contra Paulo, mas ele também deu uma aulinha moral para Paulo. Ele diz: Paulo, você está errado por causa disso,
disso e de aquilo. Ele deu uma lição moral para Paulo. E isso nós vamos ver na próxima aulinha, tá bom? Então não perca a próxima aulinha. Eu aconselho os irmãos ir na descrição desse vídeo que você vai ver as aulinhas anteriores e você vai ver a aulinha 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e você vendo todas essas aulinhas vai ficar mais fácil de você compreender essa aula de hoje, tá bom? Então, leia, veja na descrição do texto, acompanha, curta, deixa o seu like que é muito importante, compartilhe o vídeo para que outras pessoas também aprendam mais sobre a palavra de Deus. Vocês viram que aqui eu não inventei nada, que o meu objetivo não é manipular vocês, mas sim, mediante a Bíblia Sagrada, eu e você entender melhor da palavra de Deus, tá bom? Então Deus abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.